Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre e nosso irmão amado, esteja entre nós. Para que nesta noite possamos bem aproveitar as lições que o Evangelho do Cristo, que a doutrina espírita vem nos trazer. Ensinamentos estes estão aí à disposição para nos fortalecer, nos ajudarem a melhor compreender a nossa vida, aquilo que nos cabe fazer, buscando o progresso, a evolução que desejamos. Sob as bênçãos dos bons espíritos, possamos iniciar essas nossas atividades na noite de hoje. Obrigado. Preciso me adaptar ao microfone primeiro, tá? Comentando o pessoal lá atrás. Às vezes me sinto um atendente de telemarketing isso aqui, mas deixa eu chegar lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 10, encontramos o ensinamento do Cristo a nos dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mais um dos ensinos do Cristo que encontramos no conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como se fala. Outros tantos, até não cristãos, chegaram a valorizar de tal forma essa mensagem do Mestre, o Sermão do Monte, que Gandhi, por exemplo, chegou a dizer que se perdesse todos os livros do mundo e restasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. A mensagem do Mestre é forte, a mensagem do Cristo é atual, e não é à toa que a doutrina espírita não só a abraça, mas tem a intenção de dar continuidade, reafirmando tudo aquilo que o Mestre ensinou, indo adiante, como ele próprio prometera que o Consolador fazeria, que o Consolador traria para nós novos ensinamentos, esclarecendo o homem sobre a sua condição espiritual, condição básica de todos nós. Tenhamos em mente isso de forma muito clara, de maneira muito nítida, que todos nós somos espíritos. Temporariamente fazemos uso deste corpo carnal, deste corpo mortal, que passa por aqui alguns anos, passa por aqui algumas décadas, para cumprir a sua jornada de progresso no plano físico, mas que somos herdeiros de retorno à casa do Pai, de retorno à casa espiritual, e daquilo que fizemos da nossa presente encarnação, é isto que levaremos de volta para a pátria espiritual. Pensando que nada, absolutamente nada, de material, de propriedade, que passa pelas nossas mãos, que é apenas e tão somente empréstimo do Criador para nós e do qual teremos que prestar contas, nada disto carregaremos neste nosso retorno. Conhecimentos, qualidades morais, a nossa inteligência, como dizem os benfeitores na própria obra Evangelho segundo o Espiritismo que aqui cito, estes sim, os nossos verdadeiros bens, estes sim são a nossa verdadeira propriedade. Pensando em tudo isso e no ensino básico que aqui trouxemos do capítulo de número 10 de Evangelho segundo o Espiritismo, há um item especial que quero citar para vocês, neste capítulo de número 10, da passagem que Jesus, muito conhecida essa passagem sem dúvida, mas queremos dar um enfoque um pouco diferente sobre ela. No item de número 11, 12 e 13, em especial 12 e 13, que vamos tratar desse capítulo de número 10, bem-aventurados os misericordiosos, Kardec transcreve, e sabemos que a obra Evangelho segundo o Espiritismo não traz todos os escritos dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas faz a seleção de alguns destes textos, explicando-os segundo as instruções dadas pelos Espíritos e a contribuição direta do próprio codificador, do próprio organizador dos ensinamentos da doutrina espírita, Allan Kardec. E ele cita aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 8, a passagem que nós bem conhecemos sobre a mulher adúltera, aquela que foi levada até Jesus, e a intenção daqueles que levaram era, num primeiro momento, pegar Jesus em alguma palavra contrária àquilo que ensinara Moisés. E, em contrapartida, ocasionar a punição, a condenação daquela mulher.
Kardec cita a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 11. Mas eu quero citar aqui para vocês o original, o Evangelho de João, tem 2 versos antes, 2 versículos antes. No primeiro, João escreve que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Diz que ele passou a noite no Monte das Oliveiras, estava ali em oração. E logo de manhã cedo, ele desce do Monte das Oliveiras e vai até o templo. E ali conta o evangelista João que Jesus, tendo ido até o templo, que as pessoas se cercavam dele, iam ao encontro do Mestre, e que ele, Jesus, assentando-se, ensinava. É uma posição inteiramente diferenciada daquilo que encontramos em todos aqueles que falam para as outras pessoas. Por exemplo, eu estou aqui de pé para falar com vocês. Outros tantos, em templos religiosos ou não, se colocam dessa forma, para serem melhor vistos. Ou, para de alguma maneira, se colocar em evidência diante dos demais. Jesus, nesse encontro na sinagoga que descreve João, mostra uma posição diferenciada, porque ele não se colocava na condição de um dos rabis do templo. Não era. Era, pelo contrário, visto como um homem sem letras, sem estudo, porque não fizera isso junto dos sacerdotes judeus, junto daqueles que frequentavam a sinagoga judaica. Embora conhecesse muito bem as Escrituras, tanto que há anotações dos próprios evangelistas que aos 12 anos de idade Jesus já conversava com eles ali, ensinando sobre as próprias Escrituras. Claro que a sabedoria de um espírito da hierarquia de Jesus está muito além do nosso entendimento. Mas pensando em tudo isso, vamos observar a forma como Jesus tratava naturalmente o ensino. Disse, portanto, João, que Jesus, assentando-se, ensinava aquelas pessoas que também, de forma natural, procuravam ir ao encontro do Mestre. E tentemos imaginar o que é ou o que era a presença do Mestre. Tentemos imaginar o que era a voz do Mestre, ouvir a voz do Mestre. O que era sentir o olhar do Mestre. O que era estar na presença do Mestre. João, ao escrever que as pessoas o cercavam, o procuravam, muito natural que, estando na sinagoga, eles fossem ouvir aqueles que iam pregar lá na frente, lá adiante. Mas diz que não, Jesus não estava lá. Jesus estava na sinagoga, as pessoas cercavam dele e, assentando-se, ele ensinava. E aí vem Kardec, transcrevendo esse próprio Evangelho de João, nos contando a citada passagem que disse aqui sobre a mulher adúltera. Escreve então que os escribas e os fariseus, que eram religiosos judeus da época, conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Perguntou a Jesus. E eles diziam isso, tentando a fim de ter do que acusá-lo. Esta era a intenção dos escribas e dos fariseus que levaram a mulher, que diziam, havia adulterado a presença do Mestre. E perguntavam para eles, baseado na lei de Moisés, que mandava apedrejar as mulheres adúlteras, depois voltaremos a essa situação, que mandava apedrejar as mulheres adúlteras, e pergunta a Jesus o que ele pensava sobre aquilo. Porque se ele dissesse que deveria apedrejar, seria uma contradição. Aquele homem ensinava o amor, aquele homem ensinava a fraternidade, como poderia ordenar que a mulher fosse executada ali na frente dele? Do outro lado, se ele dissesse algo contrário à lei de Moisés, era tudo o que os escribas e os fariseus esperavam, pegá-lo em alguma contradição, em alguma palavra. Mas Jesus, abaixando-se, no templo, na sinagoga, assentou-se. Aqui nesta passagem, Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. É a anotação de João. E como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse, conhecida a frase: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Depois,
abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram, um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, até então abaixado, sequer parou para conversar com aqueles homens que pediam a condenação da mulher. Virou-se, abaixando-se, escrevia na terra. E fez a indagação, a pergunta para os homens, ou a afirmação que aqueles que tivessem sem pecado, podiam começar a tirassem a primeira pedra. Foram saindo, um a um, os velhos primeiros, e depois os demais. Jesus então indaga a mulher, se levantando, disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? É a pergunta do mestre. Ninguém vos condenou? E ela disse: Não, Senhor. E Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São as anotações de João, no capítulo de número 8. Sobretudo, chamo a atenção para vocês, não sobre a passagem, por nós, muito bem conhecida, em que Jesus avisa, alerta aqueles que procuravam condenar a mulher, julgando-a sem conhecer os fatos, julgando-a sem saber o que havia ocorrido, dizendo que aqueles que tivessem pecado que atirassem a primeira pedra. Jesus faz uma outra pergunta. Mas é bom atentar para o fato, para a circunstância, e até tentar imaginar. Quando leio alguma coisa no Evangelho, eu procuro fazer isso. Projetar a imagem, aquilo que ocorreu. E tentar imaginar, de alguma forma, o que antecedeu aquela situação. Vamos pensar que aquela mulher poderia muito bem ter sido tirada de qualquer ponto onde estavam reunidas algumas mulheres, arrancada de onde estava para ser levada até onde estava Jesus. Será que realmente ela tinha adulterado? Será que tinha sido este o erro, o pecado dela? Talvez eles, os escribas, os fariseus, precisassem de um, entre aspas, bode expiatório para levar diante do mestre. E é bom que se diga também, quando se fala sobre o apedrejamento de mulheres, se fala que isso estava na lei de Moisés, é sempre bom consultar. O livro de Levítico, que é um livro das leis de Moisés, encontramos nas Escrituras, na Bíblia, capítulo de número 20 deste livro de Levítico, versículo de número 10, diz que o homem e a mulher, pegos em adultério, tanto um quanto o outro, ambos serão apedrejados. Ambos morrerão. Onde estava o homem? O que levaram diante de Jesus era a mulher. Ora, se eles alegavam a lei de Moisés pede para apedrejar. Jesus poderia ter pego até em palavras, mas não quis. Chamou pela consciência. Jesus não queria discutir palavras. Queria levá-los a entender o erro em que se encontravam pré-julgando a mulher. Estava, no entanto, a mulher diante dele. E aquela situação, bem sabemos, os homens não carregaram ela com carinho e com afeto. Podemos imaginar tranquilamente eles arrastando aquela mulher até onde estava Jesus. Ferindo, machucando-a, puxando-a e jogando-a próximo onde estava o mestre. Todos com a intenção de que ela fosse condenada, ou melhor ainda, que pudessem pegar Jesus em alguma palavra, como diz o próprio texto de João, que, digamos, discípulo do mestre, certamente foi testemunha ocular do fato, porque estava sempre em companhia do Cristo. Na passagem, logo no final, então, depois que os homens se retiram, percebendo que, enfim, não poderiam levar adiante a sua intenção de apedrejar a mulher ou pegá-lo em alguma palavra, Jesus faz uma pergunta à mulher. E essa pergunta é fundamental para a compreensão desta passagem. Ele indaga: onde estão vossos acusadores? Onde estão os teus acusadores? E a pergunta de Jesus e o fato dele ter concluído dizendo que no futuro não pequeis mais, no futuro não continuais no erro, é que nos leva a fazer uma reflexão mais ampla.
Porque muitos de nós, certamente, identificamos isso na nossa vida, temos e por vezes recorremos, insistimos em muitos desses erros. Em doutrina espírita não usamos a palavra pecado. Falamos nos erros, falamos nas imperfeições da alma, que ainda nos é necessário corrigir através da nossa reforma íntima, através da nossa reforma interior. Mas não podemos fugir ao fato de que é erro. E erro precisa ser corrigido. Não adianta ocultá-lo. Não adianta, como se diz, empurrá-lo para debaixo do tapete. Somos chamados, convocados, por isso estamos aqui encarnados para corrigir estas nossas imperfeições. E os nossos acusadores? Por vezes são os outros, que nos apontam as imperfeições. E quando assim o fazem, nós reagimos muito frequentemente de maneira contrária, resistindo a tudo isto, até mesmo com violência, seja ela física, seja ela moral. Revidamos, porque nos colocamos em tal posição, por vezes orgulhosa, por vezes vaidosa, de acreditar que de forma nenhuma, de nenhuma maneira podemos ou deveremos ser contestados. Que o nosso comportamento não deva ser motivo de apreciação dos outros. É verdade, é fato que Jesus disse, não julgueis, para não seres julgados. Mas essa assertiva, essa afirmativa do Mestre, deve servir muito mais para nós do que para os outros. Porque aquele que se coloca na posição de julgador, não nos enganemos. Aquele que julga por demais as pessoas não tem tempo para amá-las. Se engana. Cria para si um rigor, uma espécie de casca que antes o aprisiona em pensamentos de intolerância, em pensamentos que o afastam do verdadeiro amor de Deus, a que todos nós somos chamados diariamente. Agora, da nossa parte, devemos perguntar, somos nós os acusadores? Sejam dos outros, daqueles que nos acompanham a jornada, convivem conosco, por vezes muito perto, muito próximos, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente diário de trabalho, aqueles que estão lado a lado, caminhando conosco. Este é o meu próximo. Somos nós acusadores daqueles que nos acompanham a caminhada? Indo além. Quando caímos em pensamento de culpa, quando somos levados a pensamentos de remorso, e ficamos presos a isso por erros que nós próprios cometemos e por consciência já reconhecemos, não somos nós também, muitas vezes, os nossos próprios acusadores? E de tanto repetir aquilo e de tanto acreditar que não merecemos o perdão, de que não merecemos uma nova chance, estacionamos o nosso caminho de evolução. Acreditamos que não somos merecedores de outra oportunidade. E vejam só, Deus julgou, só Ele o pode. Deus julgou que merecemos sim novas oportunidades. Senão não teria colocado para nós a própria lei dos renascimentos, porque não nos dá uma oportunidade, nos dá reiteradas, várias, repetidas oportunidades. Porque nos deu o mesmo princípio, todos nós criados simples e ignorantes, entendendo por isto, sem conhecimento nem do bem e nem do mal. Assim somos criados como espíritos no princípio. E temos a mesma destinação. Todos nós fomos criados destinados à perfeição. Quando falamos isso, muitas pessoas às vezes ficam surpresas, às vezes até descrentes, acreditando, ora, eu perfeito, reconhecendo em si as imperfeições que carrega. De um lado, isso é bom, já sabemos que temos o que corrigir. Mas de outro lado, devemos compreender que somos nós também um projeto futuro. Se olharmos para essa mesma encarnação, que seja há 10 anos atrás, vamos reconhecer que não somos mais os mesmos. Não pensamos da mesma forma, não agimos da mesma maneira. Amadurecemos, é natural que isso ocorra. Muito bom que isso aconteça na nossa vida. Que já saibamos enxergar, ainda que num curto espaço de tempo, que somos melhores do que já fomos.
pelo menos, já somos um pouco melhores do que já fomos. E se pensamos isso na presente encarnação, naquilo que todos nós vivemos por aqui, o que dizer daquilo que nos espera ainda adiante, pensando sempre que o Espírito, nós encarnados, somos o melhor do que já fomos em todas as nossas encarnações? Isso desanima alguns. Fala, olha, se hoje eu sou melhor do que já fui, imagino o que está lá para trás. Nós vamos pensar o contrário. Já caminhamos muito. Vamos pensar, por exemplo, a respeito lá dos homens das cavernas. Pelo menos mais bonitinho nós somos, né? E já aprendemos muito nessa trajetória, pensando lá dos mundos primitivos para a situação que nos encontramos ainda, num segundo estágio, que é o mundo de provas e expiações. E ainda temos longa caminhada pelos mundos de regeneração, pelos mundos felizes, até alcançar os mundos celestes, onde a perfeição nos encontrará. Como, por fim, negar, se neste curto espaço de tempo podemos ser melhor, que poderemos cada vez mais nos aperfeiçoar, até alcançar esta, que é a condição que o próprio Cristo nos orientou, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, nos dando por herança essa perfeição de forma gratuita. Talvez no momento presente não estejamos contribuindo tanto para isto, mas inegavelmente, porque não podemos nos manter no caminho do mal, porque não podemos nos manter no caminho da ignorância, porque não sustentamos o orgulho, o egoísmo e a vaidade em nossa personalidade, porque isso nos fará inevitavelmente sofrer. É por tudo isso que nos voltaremos fatalmente para o bem. É por isso que nos voltaremos incondicionalmente a viver a lei do amor. O apelo nos é feito a todo instante, por aquilo que ouvimos, por aquilo que vivemos, pelas pessoas que nos cercam, pelos ensinamentos que nos é dado, pela doutrina espírita, pelo Evangelho do Cristo, se já nos afeiçoamos com essa mensagem. Todos nós já recebemos muito em informação. Agora é preciso, é necessário, que haja um comprometimento da nossa parte, pessoal, de viver essa mensagem, do esforço de aplicá-la na nossa vida. Sempre falamos, há dificuldades, sem dúvida, por isso há imperfeição ainda na personalidade humana. Mas é fato também que somos por demais amparados. Mas temos que abrir campo para isso. Temos que sentir que esse amparo está sempre próximo. Temos que sentir essa proteção que está presente para nós. Falamos aqui sobre os acusadores e a pergunta que Jesus fez à mulher: onde estão os vossos acusadores? Pergunta essa que nós também devemos fazer. Onde estão os nossos acusadores? Não nos iludindo, acreditando que eles estão somente fora da nossa presença. Muitas vezes estão dentro de nós mesmos, nos impedindo de ir adiante, nos aprisionando, nos trancafiando, acreditando que não podemos mais. E podemos, não por nós mesmos, porque na nossa imperfeição nos perdemos, mas com Deus podemos, e podemos muito, e podemos sempre ser melhores do que somos. Epístola de João, o mesmo João que escreve no capítulo de número 8, nos traz, na carta que escreve à comunidade cristã, primeira carta, primeira epístola, capítulo de número 2, no primeiro verso, ele nos diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que não erreis. E se alguém pecar, se alguém errar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa afirmação de João é relevante sobre o ponto de vista de pensar qual é o papel de Jesus em nossas vidas. Porque se enxergamos Jesus apenas e tão somente como um líder religioso, e aqueles que, ligados ainda às tradições religiosas do passado, temem até mesmo o Cristo, acreditam que ele está a nos olhar para nos pegar em erro, que ficam ainda com o receio que após a morte estejamos num lugar de sofrimento, talvez de condenação eterna, como pregavam, como ensinavam as religiões do passado. Ora, pensemos, o
próprio Cristo, diante da mulher adúltera, diz: eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Jesus orienta: no futuro não pequeis mais. É esta afirmação que vem confirmar João aqui. Meus filhinhos, vos escrevo essas coisas, repetindo, como repetiu várias e várias vezes o evangelista, o ensino de Jesus, para que não pequeis, para que não erreis mais. Mas se vier a pecar, se vier a errar, eles sabem. Os nossos protetores, aqueles que nos acompanham, o Cristo, o Mestre, sabem que nós vamos errar. Sabem que ainda somos meninos espirituais, que caminhamos com imensas dificuldades. E que nesta condição, desta nossa própria dificuldade, seremos pegos em erro, sim, pela nossa própria consciência e pelos outros que por vezes nos acusarão. Mas o próprio João vem nos dizer: se isto acontecer, temos um advogado diante do Pai. O que é um advogado? É um defensor. É aquele que nos representa. É aquele que está à frente da nossa causa. No caso de Jesus, além disso, é aquele que nos protege, é aquele que nos acolhe, é aquele que nos orienta. É mestre. E mestre ensina, e Jesus ensinava com toda a amorosidade, quantas vezes fossem necessárias. Pensemos, por exemplo, 3 anos de missão pública. Jesus falando sobre perdão, Jesus falando sobre amor, Jesus falando sobre fraternidade. No momento crucial, próximo, a ser preso, quando Judas leva lá os soldados romanos para perto dele, e vão lá para pegar Jesus, o que acontece? O que Pedro faz? Tira a espada, vai lá e decepa a orelha do soldado romano. 3 anos Jesus falando de perdão, falando de amor, e lá vai Pedro, Arranca a espada e corta a orelha do soldado. Era o momento do testemunho, mas Pedro era impulsivo demais, foi lá e cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá, calmamente, pegou a orelha, diz o Evangelho, foi lá, pegou a orelha e repôs, pensando nisso, na influência magnética espiritual superior do Cristo, de novo repôs a orelha do soldado. Mas pensemos, Jesus com toda essa paciência que tinha, olha que Pedro era o líder dos discípulos, posteriormente líder dos apóstolos. Jesus conhece as nossas fraquezas, conhece o nosso erro. Mas se coloca na posição de mediador entre nós e o Criador, entre nós e Deus. Questão de número 10 da obra O Livro dos Espíritos, eles chegam a afirmar que nós não podemos conhecer Deus porque é um sentido que nos falta. Que nós intuímos, que nós sentimos Deus através da criação, mas que não podemos vê-lo, não podemos compreendê-lo na condição em que nós nos encontramos. Porém, o próprio Mestre afirma que aquele que o via Deus também, porque ele e o Pai era um. Ora, se ele e o Pai são um, e se ele se coloca nessa condição de mediador, se ele se coloca nessa posição de advogado, como diz João, aquele que nos protege, aquele que nos orienta, aquele que nos defende, vamos nos voltar à exemplificação do Mestre acima de tudo. Ouço muitas pessoas falarem sobre o sacrifício do Mestre na cruz. Respeitamos aqueles que se apegam à materialidade do sofrimento do Mestre, não negando este sofrimento. Mas será que podemos realmente compreender a infinitude do sofrimento espiritual do Mestre, pensando naquilo que acompanharia, na necessária correção daqueles que contribuíram para a sua crucificação? No momento crucial, sobre a cruz, lá vem ele de novo intermediar a nossa relação com Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E até hoje, tenho certeza, o Mestre diz isso: perdoa-lhes,
Pai, não sabem o que fazem, mas nos mostra o caminho. E é por isso que a doutrina espírita vem reafirmar. É por isso que na questão 625, os Espíritos apontam Jesus como o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Guia e modelo. João fala em advogado, em defensor. A doutrina espírita reafirma falando que ele é a bússola orientadora dos nossos pensamentos, do nosso caminho. Para que buscar outros exemplos? Exemplos humanos, falíveis? Vemos hoje, infelizmente, tanta idolatria no mundo. E os homens se apegam a ídolos de barro, a ídolos de vidro, que não continuam, não têm consistência, porque não tem exemplificação, não tem a representatividade, não tem a autoridade moral e espiritual que o Cristo tem. E Ele está sempre pacientemente a nos chamar, a nos convocar. E a doutrina espírita não nos engana, nos afirma claramente, nos dando um único nome como tipo perfeito, como modelo, como guia da humanidade, Jesus. E é a reafirmação que faz do texto que aqui falamos do Evangelho de João. Mais adiante, vamos encontrar na própria obra Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem intitulada Indulgência. Deixamos aqui até como citação para leitura em casa, aqueles que desejarem, aqueles que fazem, por exemplo, o Evangelho do Lar, encontrarão nesse mesmo capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, a mensagem intitulada A Indulgência. Lá no final da mensagem, a mensagem essa que é assinada por José, um espírito protetor, na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1863, termina a mensagem escrevendo assim: sede indulgentes. Significa indulgência, aquele que perdoa, aquele que tolera. Sede indulgentes para com as faltas de outrem. A indulgência atrai, acalma e reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Vamos repetir isso para fixar. A indulgência, a tolerância, o perdão, atrai, acalma e reergue. O contrário, o rigor, aquilo que falamos, da condenação, da imposição. Nós julgamos por aparência, não conhecemos os fatos a fundo. Quem conhece aqui o passado espiritual um dos outros para dizer o que nos move a fazer as coisas? Só Deus. Por isso eles falam que a indulgência, o perdão, este atrai, traz para perto, aproxima, faz com que nos identifiquemos uns com os outros. Ora, sou imperfeito, você também é imperfeito, vamos aprender um com o outro. Aquilo que já posso passar, que já posso ter caminhado um pouco mais, passarei para você. E naquilo que você já aprendeu mais do que eu, por que não trocar? E é dessa forma que nós crescemos em relação, crescemos em convivência. É por isso que Deus nos colocou para viver uns ao lado dos outros. É a lei de sociedade, lei divina, lei natural. Por isso, atrai, acalma e reergue, ao contrário, o rigor, que desencoraja, que afasta, que irrita. Já lembraram de uma situação, podem pensar aí, cada um de vocês, de um erro que tenhamos cometido, grave ou não, e que vira e mexe, vem aquela pessoa nos lembrar daquilo. Lembra aquela vez que você disse? Lembra aquilo que você fez? E fica falando, e reiterando aquela situação, e repetindo aquilo. Qual é o nosso sentimento diante disto? Desencoraja, afasta, irrita. Se sentimos isso quando somos apontados, os nossos acusadores, ainda que seja isso no nosso próprio campo mental, somos nós a fazer isso, a relembrar o passado e dizer, olha o que eu fiz, olha que besteira, olha que bobagem, como eu pude fazer isso, eu não presto. E ficamos lá, né, repetindo aquilo, pensando naquilo. Somos nós os nossos acusadores neste momento. E o que estamos fazendo conosco,
no nosso campo mental, nos desencorajando, nos afastando da nossa verdadeira realidade espiritual, que é a destinação, é a perfeição. Isso aqui é temporário, é aprendizado. Nos desencorajando, nos afastando dessa destinação e nos irritando a nós mesmos. Quando identificamos esse sentimento, o que isto traz para nós, pensemos também que isso ocorre com aqueles que nós venhamos a acusar. Que nós venhamos a apontar as falhas, os erros. É nisso que nós devemos nos identificar. Eu erro, o outro erra também. Eu sou imperfeito, o outro também é imperfeito. Temos um modelo. Esse modelo não errou. Este modelo não é imperfeito. Este modelo é Cristo. É este que devemos seguir. Esta deve ser a nossa referência para os nossos julgamentos retos, não julgamentos de aparência. Julgamentos de aprofundamento, do entendimento do que é o ser humano, como Cristo fez quando viveu entre nós. O Cristo não olhava para aquilo que estava diante dos seus olhos, ele enxergava aquilo que estava no homem. Conhecia certamente todo o nosso passado espiritual, sabe daquilo que precisamos, antes mesmo que nós venhamos a pedir. Está sempre amorosamente a nos acolher. A mensagem, sobretudo, desta noite é esta. Que não nos prendamos ao nosso passado ou ao nosso presente de erros, de imperfeição, de culpa. Antes de temermos a condenação, antes de temermos, e falamos aqui de nós espíritas, o umbral, que para muitos se tornou uma espécie de inferno espírita, entre aspas, e há pessoas que criam fielmente que após o desencarne vão para o umbral. E se acreditam, me desculpem, vocês estão certos, que de tanto pensar vão atrair, vão para lá sim. Mas nós não precisamos ir. Nós podemos e devemos construir na existência presente, no momento em que aqui estamos, uma condição diferente. Não pensemos, portanto, em erros, em imperfeições. Não pensemos que no nosso desencarne o sofrimento é o que nos aguarda. Não. Pensemos, sobretudo, acima de todas as coisas, no amor e no perdão incondicional de Deus. Ele nos ama imensamente. Por isso nos criou. O próprio ato de criação é um ato de amor de Deus para conosco. E nos ama de tal maneira que nos dá tantas e quantas oportunidades forem necessárias para retomarmos o caminho da sua lei. Nos espera amorosamente, como o próprio Cristo veio contar na parábola do filho pródigo. Como filho pródigo, tomamos por herança aquilo que acreditamos ser para nós tudo o que precisamos. E aqui nos agarramos a tudo aquilo que é material, acreditando que é isto que somos nós. Sendo que é apenas e tão somente coisas que passam pelas nossas mãos como empréstimo. E saímos pelo mundo, nos decepcionamos, nos afligimos, e aí sim encontramos dor e sofrimento, porque nos afastamos da casa do Pai. Mas tal qual o filho pródigo, chegará o momento em que vamos retomar o caminho, entendendo que o Pai nos aguarda, que o Pai sempre nos espera, e seremos recebidos com festa. E essa festa, não a festa externa que encontramos entre os homens, uma festa de ordem espiritual, daquele que, reencontrando o seu caminho, identificando-se com a sua condição natural de espírito imortal, vai perceber o quanto temos ainda para aprender, o quanto, na presença de Deus, podemos nos engrandecer. E é o convite que fazemos nesta noite. Pensando a respeito dos nossos acusadores, mais do que aqueles que estão de fora nos apontando os erros. E tal qual como Cristo, devemos nos exercitar a dizer: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que dizem. Mas voltemos aos próprios acusadores. A nós, como acusadores internos, indaguemos acima de tudo qual é o nosso exemplo, qual é a nossa referência e qual é a nossa destinação.
Nosso exemplo e a nossa referência é Jesus. A nossa destinação é a perfeição. E este nosso presente é um caminhar para isto. Não pensemos no erro, na imperfeição. Nos preocupemos sim em corrigir a nossa caminhada, mas sabendo que em todo e qualquer momento Deus nos espera de braços abertos com seu amor infinito. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Mantendo a tranquilidade, nos identificando com a harmonia deste ambiente, cuidadosamente preparado pelos benfeitores desta casa, para que tenhamos todo o amparo espiritual de que necessitamos. Ao adentrar a câmara de passe, nos coloquemos na posição humilde daquele que receberá os fluidos necessários para o refazimento do nosso corpo orgânico e do nosso corpo espiritual. Que nos identificando com as bênçãos que são derramadas pelo Criador sobre esta casa espírita, sobre tudo aquilo que nos foi ensinado através do Evangelho do Mestre, através da doutrina de Jesus, nos fortifiquemos, nos amparemos nessas palavras para aplicá-las em nossa vida. Que Deus abençoe hoje e sempre as nossas atividades. Que assim seja. Fica aqui, portanto, a referência para vocês que fizemos, não só das passagens que aqui citamos, como todo o capítulo de número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Obrigado.